podcast tricolor falando de São Paulo Futebol Clube. Salve, galera, domingão, dia de São Paulo no Campeonato Brasileiro. Hoje o São Paulo vai a Fortaleza enfrentar o Ceará no segundo turno do Campeonato Brasileiro, 27ª rodada, se eu não me engano. E o São Paulo e o Ceará, se vocês perceberem, na tabela estão iguais, com a mesma pontuação, praticamente empatados em tudo. Ali o São Paulo tem um pouquinho mais de gols marcados, ali uns 4, 5 gols a mais marcados, 31 pontos. Mesmo número de empates, né? 13 empates, os dois times empatam muito. A tendência é que seja um jogo para dar empate, né? Até nas casas de aposta, a cotação do empate desse jogo tá muito bom, só que pro São Paulo, agora, né? Que já a Copa do Brasil ficou para trás e temos ainda a final da Sul-Americana e tem esse respiro aí até o dia 1º, dia do jogo contra o Del Valle na Sul-Americana. O São Paulo precisa olhar para a tabela do Campeonato Brasileiro, né? E o São Paulo ali tá em 13º, com o Ceará na cola, em 14º. Então é um jogo de 6 pontos, porque quem ganhar, além de se distanciar 3 pontos do adversário, tira 3 pontos, né? Então é um jogo muito importante para o São Paulo. Contra o Ceará sempre é complicado jogar, tanto no Morumbi quanto no Castelão. O Ceará complica os jogos, né? O Ceará veio no Morumbi no primeiro turno, buscou um empate contra o São Paulo, né? Num jogo meio contestado, de arbitragem contestada, né? Um gol ali, um impedimento da equipe do Ceará que foi validado, mas enfim, né? Empataram o jogo. E agora, nesse momento do campeonato, a situação do São Paulo, ela não é uma situação complicada, mas é perigosa, porque o São Paulo está a 3 pontos do 17º colocado, que é o Avaí, com 28, né? O Avaí ontem ganhou do Atlético Mineiro na ressacada, e o próprio resultado acabou gerando essa pressão maior em cima desse jogo do São Paulo contra o Ceará, né? Então é um jogo muito importante. O time do Ceará não é o mesmo time que enfrentou o São Paulo. Os jogadores são os mesmos, né? Mas a forma de jogar não é a mesma forma, né? A escalação tem algumas mudanças do time que era treinado pelo Marquinhos Santos, que hoje é treinado pelo Lúcio Gonzalez, que é um argentino, né? Que jogava no Atlético Paranaense, jogou no River Plate, seleção argentina, e está começando a carreira como treinador. Então percebam ali na imagem que na escalação, provável escalação do GE, o Ceará vem com o João Ricardo no gol, Messias, Luiz Otávio zagueiros, o Bruno Pacheco e o Nino Paraíba os laterais, os alas, né, que apoiam bastante, o meio de campo com o Richardson, o Richard Coelho, que jogava no Corinthians ali, e três ali no meio, um quarteto praticamente no ataque, mas são 3 meias, né, que é o Mendonça, o Vina e o Lima, o Mendonça mais para dar velocidade pelo lado esquerdo ali, né, o lado direito do São Paulo. Então o Igor Vinícius, ou quem jogar, né, vai ter que ficar bem atento ali naquele setor. Né, o Mendonça joga pelo lado esquerdo, Lima pelo lado direito, Vina ali orquestrando e o jogo como referência, né? Eu acredito que o Rogério Ceni vai espelhar esse esquema, que é um 4-2-3-1 ali, né, com os 3 jogadores mais próximos numa linha ali do meio campo e o Jô como referência. Eu acredito que o Rogério Ceni vá espelhar. A escalação do GE do São Paulo, ela dá o São Paulo com Felipe Alves, Ferrarese, Luizão ou Diego Costa, o Reinaldo, o Wellington, o Rafinha, o Pablo Maia e o Galopo, Alisson, o Thales, o Nahuel Bustos, o Caleri e o Luciano. Eu acredito que o Rogério não vai fazer essa escalação alternativa. Ali o desenho tático seria um 4-2, um 4-2-2-2, né? Com os 2 no meio campo, dois volantes. O desenho, na verdade, do GE tá bem esquisito ali, né? Seria um 4-4-2 com quadrado, alguma coisa assim. Eu acredito que o Rogério não vai atuar dessa forma. Eu acredito que o Rogério vai tentar espelhar o, o, o time do Ceará, e o Rogério já falou, e a gente percebeu pelos jogos da Sul-Americana, que foram jogos difíceis, né? Que o Ceará é uma equipe muito física, né? Então eles jogam com muito contato, né? Muita imposição física. E lá no Ceará também tem a questão do campo, que atrapalha bastante um jogo de troca de passe, que é o jogo do São Paulo, né? Um jogo mais apoiado. Então, o Ceará joga com a transição mais direta, né? A ligação mais direta, defesa e ataque, sem passar muito pelo meio campo, né? Joga mais em velocidade. Então o São Paulo vai ter que ter muita atenção. E eu acredito que o Rogério vai espelhar o esquema num 4-2-3-1, espelhando o esquema do Ceará. A escalação que eu coloquei ali de São Paulo, né? Se o Rogério for com força máxima, seria o Felipe Alves, que agora gera uma dúvida, né? Felipe Alves ou Jandrei, qual dos dois que joga, né? O Jandrei fez um bom jogo, mas vamos tirar essa dúvida. Por mim, escalaria o Felipe Alves, né? Em vez do Jandrei. O Diego Costa e o Léo, os zagueiros, o Reinaldo e o Igor Vinícius, os laterais, fechando a primeira linha de 4, defensores, o Pablo Maia, o Nestor como 2 meio-campistas, né, no 4-2,
dois volantes ali, o Pablo Maia para dar uma sustentação maior para a defesa, o 3 seria Alisson pela direita, Patrick pela esquerda, e o Luciano vindo buscar a bola, como ele vem jogando, flutuando entre as linhas, né, que seria também uma possibilidade de quebrar essa linha do Ceará ali, que teria dois volantes, né, então sobraria um. O São Paulo teria uma superioridade numérica ali no 4-2-3-1, que ficaria 5 jogadores no meio campo, o São Paulo teria uma superioridade numérica, apesar de ser espelhado, né, e só que gera uma tensão maior na defesa com a questão dos velocistas do Ceará. Então vai ser um jogo muito movimentado, né? São Paulo e Ceará. Eu acredito que o Rogério não vai botar um time alternativo, que não faz sentido, né? O Rogério vai ter uma semana aí para preparar a equipe para o jogo contra o Avaí no próximo final de semana, que foi antecipado, para o São Paulo ter mais uma semana daí para preparar para o jogo da final. Então essas 2 semanas de intervalo, que o São Paulo não vinha tendo, vinha jogando cada 3, 4 dias, vai fazer muita diferença. Então, acredito que o Rogério hoje, como é um jogo que precisa da vitória, como é um jogo que o São Paulo vai ter que buscar os 3 pontos para equilibrar, né? E recuperar também os pontos perdidos no Morumbi no primeiro turno, né? Porque São Paulo vence, São Paulo recupera esses pontos. Então, acredito que o Rogério vai apostar numa escalação muito parecida do time que enfrentou o Flamengo, talvez os mesmos jogadores, né? O Poupe, um que outro que esteja mais cansado, mas acredito que não vá com um time tão alternativo como o GE propôs ali, né? Então as opções são boas de São Paulo. Tem o Thales Costa, né, no meio campo, tem o Galopo, tem o próprio Igor Gomes, né, que pode ser uma novidade também no time, né? Tem várias opções. O Rogério com os jogadores fora do departamento médico, com mais jogadores à disposição, as opções aumentam, né? Então acredito que o São Paulo vai com força máxima para cima do Ceará e vai em busca da vitória, que vai ser muito, muito importante. Mas vai ser um jogão de bola, um jogo difícil, um jogo complicado, como sempre foi lá contra o Ceará. E vamos torcer pela vitória. Se você curtiu essa análise aí, deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreve aí no canal também, que a gente vai estar sempre trazendo as informações aí do São Paulo Futebol Clube. Vamos que vamos.